Então, pessoal, agora que a gente já falou bastante sobre as características de um bom texto, a gente vai falar sobre a introdução, né? Então a gente vai começar aqui pela estrutura da dissertação, tratando da introdução, vamos ver os modelos de introdução, vamos ver exatamente o que você vai fazer na introdução. A gente já falou sobre introdução nos vídeos anteriores, mencionando que a introdução é o parágrafo que deve apresentar o tema da redação. Dá uma olhada aqui na tela. O que é o parágrafo introdutório? Conforme a gente viu, esse parágrafo aqui, ele vai se ocupar, ele tem a finalidade de literalmente apresentar, deve apresentar o tema da redação. Essa é a finalidade, como a gente viu lá. Lembrando que a apresentação dos tópicos não é obrigatória, apenas a apresentação do tema da redação é obrigatória. Beleza? Deve apresentar o tema da redação. A gente já sabe disso daí. Agora, o que a gente vai colocar aqui, que a gente não mencionou lá, é que deve apresentar o tema da redação de forma clara e precisa. Por isso, é importante interpretar a proposta e encontrar a ideia geral. G, lembram? A ideia geral. Isso aqui é fundamental. Isso é fundamental. Para a introdução, a gente vai gastar mais ou menos 5 linhas. Vou colocar aqui até 5 linhas, conforme a gente colocou lá, porque nessas provas do CESP eu costumo limitar em 5 linhas a introdução, porque senão o candidato sai fazendo introduções muito grandes mesmo. E a gente precisa do desenvolvimento. Beleza? Uma observação. A apresentação de tópicos na introdução é facultativa. Eu não preciso apresentá-los aqui, a não ser que eu queira. A apresentação dos tópicos é facultativa. Na introdução, no desenvolvimento você vai apresentar e debater. Então a gente está falando de introdução. Os tópicos é obrigatório. Como eu já tinha falado sobre isso, aqui eu só esclareci mais algumas coisas, é importante que você identifique a ideia geral e deixe o tema claro para o examinador. Tem gente que vai fazer a introdução, e acaba fazendo a introdução assim, por exemplo, o tema da redação é desigualdade social. E aí ele começa a fazer o texto lá e ele fala assim, a desigualdade social, a miséria e a fome dominam o Brasil. Peraí. A desigualdade social, a miséria e a fome, todos esses elementos têm a ver de fato com desigualdade social. Mas não fica muito claro para o examinador qual é a ideia geral ali. O tema é desigualdade social miséria e fome? É fome? É miséria? Então deixe claro para o examinador, não deixe o examinador em dúvida sobre o tema da redação. A função da introdução é apresentar de forma bem objetiva e clara de fato, a ideia geral. Isso sim. A forma mais comum de se fazer a introdução é apresentando o tema e também os tópicos. A gente vai ver as duas coisas. A gente vai ver uma introdução sem tópicos, a gente vai ver a introdução com tópicos, a gente vai ver 4 modelos de introdução para vocês fazerem diversos modelos e treinarem. Dá uma olhada aqui no primeiro modelo. Olhando aí para a tela, você tem o tema 1 da relação de temas que eu elaborei para vocês. Esses temas são nossos, exclusivos, né, dos nossos alunos aí. São exclusivos. Aqui acabou saindo em azul, mas é em preto isso aqui, né? Porque quando a gente joga no PowerPoint, o PowerPoint às vezes desconfigura, né, as informações, mas aqui acabou saindo em azul aqui, mas é em preto, beleza? E não está sublinhado aí, né? Não tem isso aí não. Bom, primeira coisa que você tem de entender é que todo esse enunciado vai ajudar, mas para você fazer uma ótima introdução, você precisa interpretar o tema e os tópicos, como você sabe, né? Dá uma olhada aqui. Interpretando a proposta de tema, isso aqui não é nem o tema, é a proposta de tema. A gente fala que é o tema, mas é a proposta de tema, porque o tema é a ideia geral. Aí a gente acha a ideia geral. A guerra no Brasil, o número de mortes por armas de fogo cresce a cada ano. Então nós temos como ideia geral aqui, que ele está querendo passar para a gente, é literalmente
que as armas de fogo aí, né, as mortes por armas de fogo são a guerra do Brasil, representam a guerra do Brasil. Então, literalmente, o que se quer dizer aqui como ideia geral é literalmente isso, né? As armas de fogo, as questões relacionadas aí às armas de fogo, o controle das armas de fogo. Na interpretação, a gente entendeu que é exatamente isso. É a guerra do Brasil. É a gente literalmente controlar as armas de fogo e a morte por armas de fogo, né? A quantidade de mortes por armas de fogo, né? Controle das armas de fogo, mortes por armas de fogo também poderia ser a ideia geral aqui, né? Legal. O que nós temos aí? Nos tópicos, mais armas, menos crimes. Disserte a respeito dessa afirmação, posicionamos no texto. Então ele te dá aqui essa afirmação falando mais armas, menos crimes. Depois, cite críticas de estudiosos e políticos brasileiros à atual campanha armamentista. No tópico 2, ele quer críticas de estudiosos e de políticos brasileiros. Está vendo que políticos não está incluído na categoria estudiosos, né? Não preciso te falar nada. A atual campanha armamentista defendida por alguns, né? Então ele quer críticas, né? A atual campanha armamentista defendida por algumas autoridades brasileiras. Depois ele quer ações. Ações, né? Quais ações podem ser adotadas para diminuir as mortes por armas de fogo no Brasil. Então você percebe que a questão envolvendo em mortes por armas de fogo está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares. E tem a ver também aí com o controle de armas de fogo, essa campanha que flexibiliza, né, a bancada da bala, né, que literalmente é a flexibilização aí da posse de armas de fogo, do porte de armas de fogo, e tudo isso pode impactar no número de mortes por armas de fogo. Então, a guerra do Brasil, número de mortes por armas de fogo, controle das armas de fogo, e eu acho que até melhor aqui seria a gente mencionar aqui as mortes por armas de fogo, não é isso? Né? Mortes, como ideia geral, eu vou preferir mortes por armas de fogo no Brasil. Por quê? A gente lê os tópicos aqui e viu que ele tem uma preocupação enorme aqui, ó, mais armas, menos crimes, né? Então tem a ver com isso. Tudo bem que o controle de armas de fogo também pode envolver isso daí, mas melhor seria mortes por armas de fogo no Brasil, depois que nós interpretamos aqui os tópicos também. Então a gente vai utilizar como ideia geral, vamos utilizar como ideia geral esse cara aqui. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo de introdução, em que nós vamos mencionar aí, como ideia geral, mortes por armas de fogo. Tá? Vamos lá. Fazendo aqui uma introdução, o que a gente vai ter? Vamos a ela. Uma questão vem sendo amplamente debatida entre os estudiosos brasileiros. Vocês viram que o tema tem a ver com mortes por armas de fogo, né, como a gente percebeu? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse tema em uma pergunta, né? Mortes por armas de fogo no Brasil. Ele fala lá que mais armas indicam menos crimes, né? Por exemplo, né? E a gente vai literalmente falar sobre isso, né? Porque é isso que o tema fala, né? Mortes por armas de fogo no Brasil. Vou transformar isso aqui em uma pergunta. Legal. Como isso vai funcionar? Vamos colocar aqui primeiro o modelo, né? Uma questão vem sendo amplamente debatida entre os estudiosos brasileiros. Deixa claro que o tema é no Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. Isso tem que ficar claro para o examinador. Amplamente debatida entre os estudiosos brasileiros. Vírgula. Qual seja? Como
como o controle de armas de fogo, né, as mortes por armas de fogo, né, como a flexibilização do controle de armas de fogo pode impactar a criminalidade. Nem preciso falar que é no Brasil, né? Porque eu já falei lá, estudiosos brasileiros, então é no âmbito aqui da sociedade brasileira. Como a flexibilização do controle de armas de fogo pode impactar a criminalidade? A resposta para essa pergunta deve ser dada a partir da análise de alguns aspectos, vírgula, conforme a seguir. E você não vai colocar 2 pontos. Ponto final. Note que aqui, para que você entenda, nós temos o primeiro parágrafo, é a introdução. Partiu, agora desenvolvimento, entendeu? Você vai desenvolver o texto, esse aqui é o primeiro parágrafo. Professor, é um modelo que você fez? É exatamente isso. Dá uma olhada aqui para mim. Você vai perceber o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, uma pergunta, como você percebeu aqui. O tema da redação está exatamente aqui, mas esse tema, ele não foi trazido aqui de qualquer forma. O tema foi transformado em pergunta. Vamos colocar mais para cá. Transformado em pergunta. E aí, o que você vai fazer? Para perguntar, você já aprendeu que essa vírgula aqui é obrigatória, use o que, nesse caso aqui ele ficou sem acento, ele ficou com acento, porque ele está finalizando, mas você vai utilizar em regra sem esse acento aí. O que, como, onde, por quê, quanto, quem, quando, entre outros. Então você vai utilizar qual, né? Não coloquei aqui, deixa eu colocar o qual aqui também. Qual, beleza? Há outros. Mas você vai utilizar esses caras aqui. Para perguntar, você vai utilizar esses pronomes interrogativos. O que, como, quando, onde, por quê, quanto, quem, quando. Você vai utilizar esses caras para fazer as perguntas. Você vai transformar o tema em uma pergunta e vai encaixar o tema aqui. O resto que você está vendo aqui é um modelo. Dixon, é sério que o resto aí é Ctrl+C, Ctrl+V? Só eu decorar essa história aí? Sim. Uma questão vem sendo amplamente debatida entre os estudiosos brasileiros. Qual seja a questão? Aí você insere o tema no formato de questão, utilizando aí o como, o que, quando, onde, porquê, e fazendo aqui, ó, interrogação ao fim disso. A resposta para essa pergunta deve ser dada a partir da análise de alguns aspectos, vírgula, conforme a seguir. Está pronta a sua introdução. O resto aí você pode copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. O tema a banca já dá, aí você transforma ele em pergunta.
Dixon, gostei demais. Gostei bastante, vai dar para usar. Ouça várias vezes aí o áudio dessa aula, assista esse vídeo várias vezes também para você não errar, né? Treine várias vezes esses modelos que eu vou passar aqui. Esse é o primeiro modelo. Nesse modelo aqui, como você percebeu, não há tópicos. Eu não coloquei os tópicos na introdução. Nos outros eu vou colocar tópicos para que você veja. Você pode fazer de qualquer jeito, não tem problema. Desde que você apresente o tema da redação de forma clara. Esse tema foi até difícil, né, de encontrar. Foi um tema até mais complexo, né? Eu deixo para fazer na hora da aula também. Não costumo preparar isso não, porque para você ver que dá para você aplicar para qualquer tipo de tema. Essa introdução se aplica para qualquer tema de atualidade? Sim. E todas as outras que eu vou te mostrar aqui também. Beleza? É importante você levar já a introdução pronta? Claro, o texto inteiro, né? Mas a introdução, às vezes os alunos pedem 20 minutos, 30 minutos para fazer uma introdução. Jamais. A partir de agora você vai treinar esses modelos para fazer a introdução em 5 minutos. Beleza? Em 5. Só que você vai treinar várias vezes. Então, antes de você produzir a sua redação, eu quero que você treine só introduções com base no que você vai ver aqui comigo. Você leva a introdução pronta, você economiza tempo, você também já sabe ali que a gramática foi respeitada. Se você observar, olha lá na tela. Eu dividi em 2 períodos, né? Eu dividi em 2 períodos aqui o nosso texto, olha só. Aqui o primeiro período e aqui o segundo período. Então eu já fiz esse parágrafo aqui dividindo em 2 períodos diferentes. A gramática já está pronta para você. Então não se esqueça desse cara aqui, ó. Não esquecer. E não esquecer que você tem de fazer uma pergunta. Você tem de fazer uma pergunta, beleza? Então não esquecer desse ponto de interrogação aí. Legal, gostei bastante. Observação. Introdução sem tópicos. Sem o menor problema, hein? Introdução sem tópicos. Tranquilo? Gostei, Dixon. Próximo. Tema de número 2 lá da nossa relação de temas. Agora você já está bem safo aí, bem safa, para entender que a gente vai direto ao tema aqui, a proposta, né? E vamos achar aqui. Tráfico de drogas. Pergunto para você aí. Um dos maiores problemas do Brasil. Qual é a ideia geral? Fala para mim. Qual é a ideia geral dessa história aí? Tá aqui, tráfico de drogas. Essa é a IG. Eu tenho a IG aqui e ele fala que é um dos maiores problemas do Brasil. Tranquilo? Ficou bem fácil. Tópicos, vamos dar uma olhada. Qual a relação entre tráfico de drogas e violência urbana? Opa, ele quer a relação entre tráfico de drogas e violência urbana. Ele quer que você estabeleça uma relação direta, né? As localidades que são dominadas pelo tráfico, né, em que o tráfico impera, nós temos índices de criminalidade altíssimos, né? Por que o tráfico de drogas atrai tantas pessoas para a criminalidade? Em razão principalmente dos lucros, né? Tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas atrai tantas pessoas para a criminalidade no Brasil. Então, um desdobramento do primeiro item, né? Quais as consequências do tráfico de drogas para a sociedade? Nossa, inúmeras consequências para a saúde pública, para a segurança pública, né? Para a economia, né? Quais as consequências do tráfico de drogas para a sociedade brasileira? Tá bem tranquilo, vamos fazer o nosso segundo exemplo aqui, primeiro parágrafo. Ficou fácil, uma das minhas introduções mais conhecidas, né? É essa daqui, ó. No atual contexto social, professor, eu já usei, já vi seus vídeos, já vi textos feitos. Você vai olhar na minha apostila, a quantidade de redações de nota máxima com essa introdução é enorme, né? No atual contexto social, vírgula. Aí você encaixa o tema aqui, vou colocar o modelinho. Segura aí, deixa eu fazer a introdução primeiro. Fica ansioso não fica ansiosa não. No atual contexto social, o tráfico de drogas, é sempre importantíssimo revelar onde você está tratando o tema. Tráfico de drogas, os principais problemas do Brasil. Olha aqui, ó, do Brasil. Então deixe claro que é no Brasil para você não fugir ao tema. O tráfico de drogas no Brasil é um adjunto adverbial, ele é unitário, né? Aí, ó, ele é unitário, né? Tem sido alvo de recorrentes discussões na sociedade. Você poderia falar também entre especialistas, entre autoridades públicas, entre autoridades
policiais, por exemplo, né? De recorrentes discussões na sociedade. Nem preciso colocar na sociedade brasileira, beleza? No atual contexto social, o tráfico de drogas no Brasil, essas vírgulas aqui são facultativas, né? Porque tem dois termos, isso é junto adverbial, poderia ficar sem. Tem sido alvo de recorrentes discussões na sociedade. Ponto. Diante da relevância do assunto, vírgula, é necessário analisar alguns pontos. Dois pontos, a gente vai apresentar quais são esses pontos aqui. Necessário analisar alguns pontos. Dois pontos, nós temos os tópicos. Primeiro, qual a relação entre tráfico de drogas e violência? Por que o tráfico atrai tantas pessoas para a criminalidade, né? Quais as consequências do tráfico de drogas? Você poderia até colocar os tópicos assim, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas tente interpretar os tópicos, né, e resumi-los, porque senão eles vão ficar muito grandes na introdução, né? Então tente interpretá-los ali. Qual a relação do tráfico de drogas e da violência urbana? Depois ele fala de tráfico de drogas atrai tantas pessoas à criminalidade, né? E por último, consequências do tráfico de drogas para a sociedade. Primeiro, alguns pontos. A relação entre tráfico de drogas. Aqui não tem problema mencionar novamente tráfico de drogas, não tem problema, mas no texto a gente vai ver que repetir a mesma palavra, a mesma expressão, 2, 3 vezes no mesmo parágrafo não tem problema, mas ficar toda hora tráfico de drogas não dá. A gente vai falar do comércio ilícito de drogas, a gente vai falar da mercancia de drogas, da mercancia de entorpecentes, né, de produtos ilícitos, coisas relacionadas a isso. A relação entre tráfico de drogas e criminalidade. Né? Vírgula. Aqui ele quer que você fale sobre por que o tráfico de drogas atrai tantas pessoas, né? É a atração exercida por esse tipo de comércio, para me referir a tráfico de drogas. O único comércio aqui, tráfico, é venda e compra, né? Comercialização. Então, a atração exercida por esse tipo de crime, né? Tráfico não é um crime? O único crime citado nesse parágrafo foi o tráfico. A atração exercida por esse tipo de crime, nem preciso falar que é a atração das pessoas, né? Aí agora o último tópico, né, que pede lá consequências do tráfico de drogas, né, para a sociedade brasileira. E as suas consequências, aí é que não tem... Esse suas está se referindo ao tráfico de drogas, né, ao crime. E as suas consequências para a sociedade. Nem preciso destacar que é para a sociedade brasileira. Vamos lá. Dixon, quero modelo. Beleza. O tema está aqui, ó, o tráfico de drogas no Brasil, né? Esse é o tema dessa redação. A ideia geral, lembre-se sempre disso. Ideia geral. Você não precisa trazer a proposta do jeito que ela foi dada lá. No atual contexto social, o tema tem sido alvo de recorrentes discussões na sociedade. Diante da relevância do assunto, é necessário analisar alguns pontos. Aí você vai fazer
Seguinte, trazer aqui os tópicos. A relação entre tráfico de drogas e criminalidade. Eu resumi agora, aí, como você percebeu, eu nunca tinha feito essa introdução sobre esse tema desse jeito, né? Para você ver o quão fácil era a atração exercida por esse tipo de crime. Então, claro, exerce uma atração aí, né? Esse é o tópico 2 e tópico 3, como você está percebendo, as suas consequências para a sociedade. Só assinalar aqui também esse Ezinho aqui, ó, em amarelo, que você vai utilizar aqui. Beleza? Também dividimos esse texto em dois períodos. Aqui, ó, triângulo vermelho aqui, para assinalar os períodos que foram feitos. Então, qualquer que seja o tema, você consegue encaixar. Vamos supor que o tema fosse suicídio entre adolescentes. Vamos lá, faz aí comigo. Você aí na sua casa é o quê? No atual contexto social, vírgula, o suicídio entre adolescentes no mundo, né? Se não for no Brasil, vai ser no mundo, em outro lugar, no mundo, tem sido alvo de recorrentes discussões na sociedade mundial, entre autoridades públicas, né? Entre autoridades policiais, entre sociedade estudiosa, entre especialistas, analistas políticos, né? Você troca. Ponto. Diante da relevância do assunto, vírgula, é necessário analisar alguns pontos. Aí você vai fazer 2 pontos desse jeito e vai colocar os tópicos ali. Depois de 2 pontos, em regra inicial minúscula, como você está vendo aí. Aí você vai resumir os tópicos e colocar tópico 1, vírgula, tópico 2 e tópico 3. Lembre-se, para manter o paralelismo, ó, a relação, a atração, as suas consequências para a sociedade. A mesma coisa se você tiver o tema de suicídio, você vai lá, né, como o suicídio afeta a sociedade brasileira e encaixa ele nessa introdução. E aí, gostaram? Professor, foi rápido pra caramba. Aqui eu tenho que ser rápido, você vai ouvir o áudio dessas aulas aí várias vezes, você vai também assistir a esse vídeo várias vezes, assista, treine incansavelmente, você vai fazer introduções em 5 minutos. Para a gente chegar ao fim das nossas aulas, aqui em vídeo, você está fazendo já introduções rápidas, os modelos de parágrafo que eu vou passar aqui também, você já consegue produzir o seu texto com agilidade e muita eficiência para chegar à nota máxima. Fechamos aqui esse vídeo.